Chega junto, estamos começando mais um episódio do nosso programa aqui na Foco On TV para todas as telas. Muito obrigado pela sua audiência toda semana aqui conosco, conhecendo as mais variadas histórias, os nossos mais variados convidados. Isso é que me motiva de toda semana estar aqui com vocês. E hoje o nosso programa, assim como sempre, ele tá muito especial. Hoje eu vou conversar com duas pessoas que encheram o nosso estado do Amazonas de muito orgulho. Eu tô falando da Ana Luísa e do Enos Miranda. Eles são alunos de uma escola pública militar e conquistaram medalhas em uma das maiores competições de matemática do mundo. Sabe aonde? Lá na Tailândia. Eu tô falando sério. Eles são a prova, pessoal, de que talento, disciplina e educação de qualidade pode nos levar cada vez mais longe. Olha que maravilha! E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no nosso Chega Junto. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Que honra! Tudo bem com vocês? Obrigada. Vamos estar aqui. Ana, bora, antes de a gente pedir a apresentação deles, eles participaram, minha gente, da Olimpíada Internacional de Matemática ITMC 2026, que foi realizada em Bangkok, na Tailândia, e é uma das maiores competições acadêmicas. É a mais relevante do cenário internacional para jovens talentos da matemática. O evento reuniu estudantes de diversos países, colocando à prova não apenas o conhecimento técnico, mas também o raciocínio lógico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas complexos. Ou seja, eu tô aqui do lado de duas feras. Mas para começar, Ana, se apresenta rapidamente para o nosso público. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 17 anos. Boa, e você, Enos? Bom, meu nome é Enos Silva e eu tenho 16 anos. Muito bem. Ana, quero começar contigo. Eu fiquei sabendo que você tem uma base familiar muito forte, né? Pais ali rigorosos, né? De que forma todos esses valores que a tua família te passou influenciou para você se tornar essa jovem que você é hoje? Eu agradeço muito a Deus pela a forma como os meus pais, desde pequena, me criaram. Isso influenciou muito para que uma hora virasse a chave na minha cabeça e eu percebesse que eu precisava, vamos dizer, recompensar todo esse investimento que os meus pais não só fizeram, como ainda fazem na minha vida, porque uma coisa é você receber um investimento e quando você não recebe pelo menos um pouco de reconhecimento, né, desse investimento, se você não mostra que aquele investimento está valendo a pena, isso desmotiva muito. Verdade. Então, estudar em si, né? Estudar é o mínimo que eu posso fazer, tanto para mostrar que o investimento dos meus pais não está sendo em vão, quanto para que o meu futuro, para que eu tenha um bom futuro. Sim. Então, sim, eu creio que eu tenho uma base familiar muito boa. E eu agradeço muito aos meus pais por isso. Que bom, Ana. Que bom. Sabe qual é o sentimento que eu tenho te conhecendo aqui agora, nesse momento aqui no nosso Chega Junto? É que você está no caminho certo e eu não tenho dúvida que teus pais agora te assistindo são super orgulhosos de você. Parabéns, viu? A gente vai conversar ainda muito sobre isso. Enos, cara, você começou a demonstrar o teu talento para matemática muito cedo, né? Em que momento você notou ali na tua infância algo de diferente que tu, opa, acendeu o alerta, eu posso ir além com essa minha habilidade que eu tenho? Vamos dizer assim que talento para matemática, ele vem desde acho que o meu segundo ano do ensino fundamental 1, que a minha professora ela já tinha percebido assim que eu era muito bem em matemática. Meus pais até comentam que minha professora dizia que tinha cálculos que minha professora fazia, que eu ia lá, eu corrigia os cálculos que ela fazia, que ela errava algumas contas, né? Não acredito não. Sim. E aí? Mas meu talento eu realmente comecei a perceber ele quando eu cheguei no colégio militar, né, no segundo CPM, que foi na 6ª série. E após essa chegada, eu tive muito mais incentivo assim, para esse mundo das Olimpíadas de Matemática, das Olimpíadas de Conhecimento, e comecei a me interessar cada vez mais, fui aprofundando, fui indo atrás de estudar sobre esses assuntos, e daí então tem toda essa minha trajetória, né? Com legal, várias Olimpíadas. Então, desde cedo você já sabia o que queria fazer, né? Ajudava até a professora nos cálculos. Olha só que curioso, pessoal. Olha só. Agora, Ana, você conquistou a patente mais alta, né? Na tua escola, que é de coronel, é isso? Sim. Que legal. Fala sobre esse momento pra mim. Essa patente é
por ano, né? Por exemplo, na terceira série tem 2 patentes, que é de tenente-coronel e de coronel-aluno. As patentes, elas são sempre feitas através do ano anterior. Por exemplo, as notas que você consegue na segunda série, se você alcançar as notas de 8,5 para cima em todos os trimestres, você recebe uma patente na terceira série, por exemplo, que foi isso que aconteceu, né? As minhas notas na segunda série foram somadas, né? Sim. Todas as notas e tal. Aí existe uma média global, existe os honra méritos, que são por trimestre, e a minha nota foi a maior, que é a nota para ser coronel-aluno. É isso. Eu imagino que você deve ser muito orgulhosa, né? Não da palavra, claro. Porque não é uma tarefa fácil você conquistar essa patente. Claro, fruto do teu esforço, dos teus estudos. Daqui a pouco a gente vai chegar lá nessa parte que eu fiquei sabendo que vocês reservam uma boa parte do tempo de vocês só para o estudo. Isso é realmente inspirador e um exemplo para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo a gente agora. Agora, Enos, cara, tua conquista foi história nessa Olimpíada de Matemática porque você conquistou o título de All-Star. Não é isso? É essa medalha que você tá com ela aí. Mostra pra gente. Essa medalha aí. É essa medalha que foi o título de All-Star que você conquistou? Essa medalha aqui, ela foi a medalha de ouro. O título de All-Star, ele é o troféu em si. Essa belezinha que tá aqui, ó. Olha só, pessoal. Olha só, fala sobre esse momento pra mim, Enos. Porque, responsabilidade, você foi lá, bateu no peito e trouxe o troféu e a medalha. Bom, um momento, eu poderia dizer que foi um momento, assim, realmente inesquecível. Até porque foi... A premiação, ela ocorreu meio que numa região, assim, de banquete. Tava pessoas de vários países lá, desde países do Vietnã, Tailândia, Filipinas, entre outros. E, assim, foi um momento muito marcante para mim, porque, sinceramente, eu não esperava que eu ia ganhar essa medalha. Não, sério, eu realmente não esperava. É mesmo? Isso é algo que até os membros da equipe, eles comentam, porque após a prova, a gente estava bem pessimista assim, com o nosso resultado, porque a gente não alcançou o desempenho que a gente estava esperando, né? Aí estava todo mundo, assim, realmente cabisbaixo, né? Não estava com grandes expectativas, mas quando começou a premiação, ela começou direto do medalhista de ouro, né? Aí, quando chegou o momento, o meu nome ele foi o primeiro a ser chamado. Caramba. E foi todo... O que passou pela tua cabeça, cara, nesse momento? Eu fiquei assim, Vocês estavam por ele do que ele, porque ele tava... Você ficou sem acreditar. Eu fiquei sem acreditar, eu tava olhando assim, eu sorri assim, mas não tava acreditando, porque realmente... Será que é meu nome mesmo? Será que é meu nome? Será que tá acontecendo nesse momento? Eu realmente não tava esperando que isso fosse acontecer. E, cara, você foi o primeiro brasileiro a alcançar esse título, né? Olha que orgulho, rapaz. E ele sem acreditar ainda né? E vocês gritando mais, incentivando a gente morreu de gritar lá na hora, quando a gente viu o nome dele lá. Porque realmente a gente estava muito pessimista depois da prova. Mas por que vem esse sentimento de pessimismo, assim? Porque vocês são extremamente dedicados, né? Isso é fato. Mas será que é normal em algum momento da vida vir esse pensamento pessimista e você ser surpreendido por uma coisa positiva? Eu diria que sim, até porque... Bom, no caso da ITMC, que foi a prova que a gente fez, a gente ralou durante 4 meses estudando durante muito tempo. A gente dedicou nossas férias para esse estudo. E a gente estava com certa expectativa da prova, até porque a gente fez edições passadas dessa prova antes. Para quando chegar lá, ela não ter sido o que a gente esperava. Ela foi um nível muito acima do que a gente esperava e a gente estava realmente... Tipo, a gente estudou algo e foi acima desse algo que a gente estudou. Então, entendi. Para quando chegar na premiação, a gente ter conquistado tudo isso foi realmente algo inacreditável. Que legal. Eu imagino que essa belezinha que está aqui, que vocês estão vendo em casa, ó, né, deve estar num lugar bem especial da tua casa. Onde é que você colocou esse troféu, Enos? Eu coloco na minha estante, que fica do lado da minha escrivaninha de estudos. Aí, toda vez que eu sempre acordo, dá uma olhada no troféu, né? Dá uma limpada. E, pessoal, é porque o estúdio é pequeno, mas eu fiquei sabendo que ambos os dois, eles só trouxeram uma amostra aqui das medalhas que eles ganharam ao longo de todo esse trabalho. Porque eu vi o teu currículo, cara, eu fiquei, caramba, mano. Só ia dar umas 2 fichas dessa aqui, de número de
de títulos que você conquistou, mérito do teu esforço, claro. Então aqui só tem uma amostra, né, das medalhas que você trouxe pra gente. A da Ana também. Agora, Ana, eu fiquei sabendo que foram mais de 3 meses de preparação e horas intensas de estudo, né? Como é que você se dividia? A cuidar da tua vida, a pessoal e, agora é o momento de eu estudar. De que forma, como é que você criou uma estratégia para que diariamente você criasse essa rotina de estudos? E para quem está assistindo a gente agora e fala, não, mas é impossível estudar 3, 4 horas diárias todos os dias. É possível sim, né, Ana? Foi uma loucura, né? Não vou mentir. Porque tanto a patente em si, ela trouxe mais responsabilidades pra gente, para cuidar, mas organizar e entender que a gente tem um objetivo e ele precisa ser alcançado, né? Sim. Então, se você quer, você faz. Essa é uma das frases que eu acredito. Quando você quer, você faz. Se você quer fazer uma prova e quer passar nessa prova, você tem que estudar. E você tem que querer. Muitas vezes você não... Tem dias que você não quer. Que você quer, quero só assistir um filme hoje. Mas... se você quer, você corre atrás. Agora, se você não quer, você arranja desculpa. Então... É isso, organização. São altos e baixos que faz parte da nossa vida, né? Ninguém acorda todo dia super feliz e etc e tal, mas a gente tem que se esforçar, né? Se a meta que a gente quer alcançar é conquistar aquele troféu, cabe a mim se esforçar, porque o outro não vai fazer por mim, né? No teu caso, fiquei sabendo que foram mais de 10 horas, cara, de estudos. Foram basicamente esse tempo aí. Diárias? Todos os dias? Não, durante... Que a minha preparação ela começou mais ou menos em novembro, 17 de novembro, se não me engano. Sim. Aí, durante todos esses dias, eu estudava em média 4 a 6 horas por dia. Quando chegou em janeiro, que foi basicamente a etapa final de preparação, eu comecei a aumentar um pouco mais esse tempo, eu estudava de 6, às vezes 7 horas também. E chegou em fevereiro, que era o último mês, eu decidi dar mais um gás assim, teve alguns dias que eu estava realmente inspirado e teve 2 dias, né, que eu estudei realmente 10 horas por dia. Caramba, mano. Cara, mas valeu muito a pena, hein? Valeu. Nossa, valeu a pena. Um ponto interessante que eu fiquei sabendo é que você utilizou muito da inteligência artificial para te auxiliar nos estudos, né? Ou seja, a tecnologia sendo usada de forma positiva. É verdade, toda a equipe, o Enes principalmente, ele era o que mais auxiliava a gente em relação a isso, a inteligência artificial. Porque a gente estudou através de provas antigas, né? Sim. E aí, para massificar os assuntos e o padrão das questões na nossa cabeça, né, pra gente dominar em si, essa palavra, dominar, a gente usava a IA para modificar as questões, para justamente identificando os padrões. Sim. Porque a gente conseguiu o quê? 5 provas? Não. A gente tinha acesso às provas de 2022, 2023, 2024 e 2025, dessa Olimpíada que a gente fez aí, TMC. E a IA ajudou vocês a meio que atualizar, digamos assim. Olha só, reforçar e é muito mais fácil, né? Estudar com a ajuda da IA. Você dá o comando. É aquela velha história, né? A gente tem que usar a tecnologia de forma positiva, né? Em vez de ficar pesquisando bobagens, você pode aprender o que você quiser. Positivamente falando, basta você se interessar, não é verdade? Agora, Ana, você também, assim como o Enos, essa aqui é apenas uma... Bota na aberta aí pra gente ver se tiver condições. Essa aqui também é apenas uma amostra das medalhas que você trouxe aqui para o nosso Chegar Junto hoje, mas você também conquistou vários outros títulos, né? Você imaginaria que você ia chegar tão longe? E mais, onde é que você quer chegar? Essas daqui... Eu acho que só essa daqui eu tava em outro colégio, né, quando eu recebi. Eu pretendo seguir essa área de exatas. Ainda estou pensando. Ana Luísa, se fosse seguir o meu coração, faria licenciatura em matemática. Mas por quê? Porque eu vejo os professores de matemática, por exemplo, os nossos mesmo, que eu posso usar como exemplo... professores que, poxa, eles são professores que motivam os alunos a estudar.
Eu tive professores assim no meu 9º, no meu 8º, no meu 7º ano, professores de matemática que me motivavam a estudar e que me fizeram me interessar por matemática. Então, eu acho que eu vejo eles assim como um exemplo. Eu tenho um carinho, então é uma profissão que eu penso assim. Você falou, se você for seguir o seu coração, vai ser licenciatura em matemática. Mas por quê? Tem uma outra que você quer seguir, que é tipo quase que por obrigação? Porque não é seguir o coração? Não entendi bem essa parte. Eu acho que se eu fosse seguir... Não é nem o coração, né? Talvez um pouco o coração, mas enfim. Vamos dizer, se eu fosse seguir mais a razão e até seguir o conselho de outras pessoas, eu teria que fazer eu iria fazer uma engenharia da vida, uma engenharia elétrica, por exemplo. É uma engenharia que eu tô pensando muito. É a engenharia elétrica. Ou até uma faculdade fora, a gente estava conversando justamente sobre isso. Ou seja, já está no radar de vocês começar a planejar isso aí para ser uma escolha assertiva, digamos assim, para o futuro de vocês. E você, Enos, onde é que você quer chegar, cara? Bom, eu vou falar que nem a Ana Luísa ela disse. Se eu fosse seguir meu coração, eu gostaria de ser professor de física. Professor de física ou fazer bacharelado em física. Porque essa paixão veio no 9º ano, quando eu estava estudando para uma Olimpíada de Física também. Porque eu comecei assim, no início eu não sabia nada de física, mas eu comecei a ver assim alguns assuntos, né? Fui pesquisar, ver alguns livros de física, e foi um assunto assim que no início eu fiquei meio assustado, né? Até porque muitos falavam que física era um assunto muito difícil no ensino médio, que o pessoal ficava aterrorizado quando via. Mas conforme foi passando os estudos assim, chegou na primeira série eu estudei mais e mais. Foi um assunto que realmente me cativou muito, porque querendo ou não, a física é uma ciência que a gente vê aplicação na nossa rotina, em tudo. Desde o simples fato de a gente estar caminhando é uma aplicação de física, porque devido ao atrito que tem no chão, que a gente pode caminhar, isso é algo que simplesmente chama muito a minha atenção. E como... E a razão? Se fosse ouvir a razão, eu faria o quê? Se fosse seguir a razão, porque eu provavelmente faria algum concurso federal, por exemplo, o concurso da PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, ou eu faria o ITA, né, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Que legal, cara. Muito bem, mas ainda estão com tempo ainda para decidir isso, né, cara? O importante é continuar caminhando do jeito que vocês estão, como exemplos. Agora, Enos, uma coisa interessante em ti, cara, que eu tava lendo sobre você, você é um cara que tem uma rotina puxada, além da rotina puxada de estudos, você é um cara que também ama esportes, xadrez, violino. Fala da importância do esporte para que você consiga equilibrar tudo isso, a rotina intensa de estudos, porque o esporte, ele salva vidas, né, cara? Bom, os principais esportes que eu normalmente gosto de praticar são o xadrez, que é mais como um hobby, assim, e o vôlei, que, querendo ou não, é uma atividade física, assim, que assim, muito boa, né? Porque ela estimula o corpo, assim. Até porque, querendo ou não, você só estudar os conteúdos, assim, ele só fortalece o cérebro, mas a gente também tem o nosso próprio corpo. E se a gente não se exercitar, ele vai, vamos dizer assim, que atrofiar, né? Ele não vai se desenvolver. Tanto é que, ano passado eu também fazia academia, que era uma atividade que eu gostava muito de exercitar, assim. Até porque não é só... É uma atividade assim que serve para o seu bem-estar, mas também é algo gratificante, né? Por exemplo, a academia, você se sente feliz com o seu desenvolvimento no seu corpo. O vôlei, você se sente feliz desenvolvendo novas habilidades. O violino também é uma atividade que eu gosto muito de praticar, até porque é uma nova habilidade, assim, tocar um instrumento. Que também, claro, eu ainda estou longe de ser um violinista profissional, mas está caminhando, né? Está indo. É um hobby, né, cara? Também. Sim. O importante é você fazer esporte, se movimentar, porque isso faz bem pro corpo e pra mente. E você, Ana? Qual é o teu esporte preferido, assim, que tu consegue te tirar, tipo assim, a cabeça tá a mil, eu vou pro meu esporte porque é aqui que eu gosto. Qual é o teu esporte preferido? Eu não sou tanto de praticar esporte, mas quando eu tenho a oportunidade de brincar, é o vôlei também. Eu gosto muito de jogar vôlei. Mas é como eu falei, né? Não sou de jogar muito também. Eu sou muito de fazer exercício em casa. Que também vale, hein? Que também vale,
eu não sou também de ir pra academia, mas eu levo a sério os meus exercícios em casa. Alongamento, próprios vídeos no YouTube. O importante é movimentar o nosso corpo. Os meus 2 pais são educadores físicos, Que então... legal. Então, se eu não entrar na reta também. Então, ainda bem que você tem eles como exemplo e não te deixam esquecer de praticar o esporte. Agora, Ana, é verdade que ir para lá, para Tailândia, para participar da Olimpíada Internacional de Matemática, foi a primeira vez que você viajou de avião? Foi. E aí, a sensação? Foi uma sensação incrível. O meu pai, ele me alertou muito em relação a algumas coisas que iriam ter no avião, que não era para me assustar. E aí, foi uma experiência incrível, incrível, incrível. De Manaus para Guarulhos, né? Eu fui na janela e eu fui do lado de um casal muito, muito fofo de idosos que eles viajaram. Eles me contaram um pouquinho da vida deles, né? E aí, quando a gente chegou em São Paulo, que a gente saiu do avião, eu peguei o número dela, até hoje ela me manda mensagem. Que legal. E aí, quando a gente saiu do avião, né, lá em Guarulhos, eu falando pro pessoal, gente, eu tô triste porque as minhas amizades vão embora. Muito bem, nosso Chega Junto de hoje eu estou conversando com o Enos e com a Ana Luísa, eles que encheram o nosso estado do Amazonas de orgulho, né, representando a gente nas Olimpíadas Internacional de Matemática, que aconteceu agora em março desse ano, né? Agora, eu fiquei sabendo que depois da participação de vocês, de toda essa movimentação, aumentou até o número de inscritos para as próximas Olimpíadas. Que legal, Ana, né? Sim, eu acho que principalmente os alunos mais novos, né? Pelo menos quando eu era aluna mais nova, eu olhava para os alunos mais velhos e dizia, nossa, como eles são grandes. Então, eu imagino que principalmente os pequenininhos, eles olham pra gente e se inspiram muito. Eu não tenho dúvida. É aí que eu queria chegar. Vocês têm noção do quanto a história de vocês dois inspira muitos jovens? Acho que vocês não têm essa noção, né? Vocês não têm essa noção. Mas antes de eu perguntar, de eu pedir para que vocês olhem para aquela câmera e deem um conselho para os jovens da idade de vocês, que estão querendo ir para outros caminhos, mas que não, o caminho do estudo que deve ser o caminho correto. Vocês passaram 9 dias lá na Tailândia. Enos, compartilha com Deve ter, cara. Deve ter algum momento lá que você... inusitado que aconteceu, que te marcou. Esse teu sorrisinho aí já tá entregando alguma coisa. Conta pra mim. Lá na Tailândia teve vários momentos assim que marcaram muito. Um que aconteceu inclusive no primeiro dia, que foi... Bom, no primeiro dia quando a gente chegou lá, a gente fez um tour assim pelo hotel, a gente... Fomos na feira local assim, no shopping local. Sim. E, bom, quando foi por volta de umas 5 horas da tarde lá, a gente estava chegando para finalmente chegar nos nossos quartos e descansar, né? Para ficar bem assim para a prova. Quando eu e um amigo meu... A Ana já tá entregando aqui tudo, ó, rindo. Ó a cara da... Bota a Ana na tela. Olha como a Ana está nesse momento, sorrindo. Vou descobrir junto com vocês que história é essa. Vai, prossiga. No hotel que a gente ficou, foi dividido assim em quartos, né? Eu fiquei no quarto com mais 2 colegas meus, 2 amigos meus. Quando eu e um amigo meu, a gente chegou no nosso quarto, a gente se deparou com a porta trancada. E a gente achou estranho, né? Porque, querendo ou não, um colega nosso estava lá. E, para explicar basicamente, a porta dos nossos quartos no hotel funcionava com cartão assim. A gente passava lá e abria a porta. Quando a gente tentou passar o cartão, ele não estava funcionando. A gente estranhou, né? Porque não fazia sentido isso. Eram 3 cartões, um para cada colega do quarto. Nenhum. Aí a gente sabia que nosso outro colega estava no quarto. Então a gente ligou para ele, eu liguei acho que umas 10, 15 vezes, ele não atendeu. A gente pediu para a recepcionista ligar lá pro telefone que é do lado da cama, do quarto do hotel, e ele não estava atendendo. E... Isso... Um dos outros nossos amigos, que tava pra fora junto com ele, foi lá no nosso quarto, meu e da nossa colega, né? Sim. A Laís, aí ele foi lá, ele bateu lá na porta, Aí eu abri lá e, o que foi, Giovanni? Aí ele falou assim,
a gente ficou trancado pra fora. Aí eu falei assim, tá, mas e aí, o que tu quer que eu faça? Aí ele falou assim, não, eu só tô desabafando mesmo. Aí a gente foi lá ver o que tinha acontecido. Já. A gente foi lá ver o que tinha acontecido. Aí tava lá o Enos, sentado no chão. Sentado no chão, porque a gente tava morto de cansado, porque a gente chegou nesse dia de viagem. Sim. E aí, pra gente se acostumar com o fuso horário, a gente não dormiu. Aí a gente foi, andou pelo redor do hotel, fomos lá em cima pra gente não dormir, porque a gente tava morto de cansado da viagem. E aí foi quando o Joaquim se trancou. E o teu amigo que chegou primeiro, entrou no quarto, se trancou. Ele tava dormindo desde então. Porque enquanto a gente estava explorando o hotel, ele preferiu dormir, né, e ficar lá. Rapaz, aí você desesperou todo mundo. E essa foi a história que mais te marcou também, vivenciando? Foi, acho que a história mais engraçada. Logo no primeiro dia, né, cara? E o pior, porque após isso, a gente, pelo menos eu, com muita relutância, liguei pro professor, né, até porque... Querendo ou não, isso daí tá acontecendo no primeiro dia, eu fiquei meio nervoso em relação a isso. Sim. O professor foi bem tranquilo, ele chamou meio que a supervisora do local, ela foi lá, ela conseguiu passar o cartão na porta e conseguiu, só que o detalhe é que a porta estava trancada pelo ferrolho por dentro, então mesmo passando o cartão não dava para entrar. Aí vocês tiveram que esperar o teu amigo acordar, então? Não, tinha que chamar alguém para cortar o ferrolho. Não brinca. Foi. No primeiro dia. Rapaz. E o melhor, quando chamaram essa pessoa pra cortar o ferrolho, ele cortou lá o ferrolho na porta e ele não acordou, ele ainda tava dormindo. Colocou outro ferrolho e ele não acordou. O Joaquim. Ô meu amigo, Joaquim, meu amigo. Por que você não fez que nem Enos e que nem Ana, aproveitou para curtir o hotel e etc? Porque vocês fizeram um combinado de não dormir, não descansar, né? Para poder se acostumar com o fuso horário. Que legal, cara. Mas são histórias que certamente vão ficar marcadas para sempre, né? Essa foi a primeira viagem internacional tua, Enos? A da Luísa eu sei porque foi a primeira vez que você andou de avião, né, cara? Agora, de novidades, eu fiquei sabendo que vai rolar alguma coisa no Vietnã. Isso. Me conta essa novidade, cara. Que basicamente foram 3 provas que fizemos. Foi a OIMSF, que foi a Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras, que ela basicamente classificou a gente para a ITMC. Essa ITMC a gente teve esse nosso desempenho, e como nosso desempenho foi excelente, a gente foi convidado para fazer a AIMO, que no caso é uma Olimpíada entre os países da Ásia, que vai ocorrer no Vietnã esse ano. Que legal. Que mês acontece? Ela vai ocorrer dia 1º de agosto. Daqui a pouco, hein? 4 meses. Daqui a pouquinho, depois da Copa do Mundo. Isso. E a expectativa de vocês já tá lá em cima. Em algum momento, vocês... A gente já falou aqui, esporte que vocês praticam, etc e tal, equilibram ali o tempo entre os estudos e os afazeres pessoais, mas em algum momento, a gente falou de valores no início do nosso programa hoje, que foram os valores familiares que certamente influenciaram para que vocês seguissem esse caminho. Você, hoje em dia, se imagina largando essa vida que você tem para fazer outra coisa? Acho muito difícil, porque foram longos e longos anos, assim... Dedicação, tendo esse contato, assim, muito forte com a matemática, e realmente não consigo me enxergar seguindo um rumo que não seja esse caminho que eu já trilhei desde 16 anos, né? E você, Ana? Eu também, eu acho que eu não me vejo fazendo, por exemplo, uma medicina. Eu não sirvo para medicina. Para mim, não porque eu não admiro a profissão, eu admiro muito a profissão, mas é porque eu tenho prazer em matemática. Para mim, a matemática é uma matéria que eu digo assim, que bom é fazer isso, entendeu? Rapaz, eu posso falar uma coisa? Eu vejo o brilho nos olhos dela falando eu tenho prazer na matemática. Por que eu não venho com esse prazer também? Por matemática, por física, por química. Agora, para quem está assistindo a gente e que, não, matemática, né, física, química, não é legal... Um conselho, Ana, para que a pessoa que está te assistindo agora passe a olhar para essas matérias com bons olhos. Primeiro, você tem que abrir seu coração, porque uma coisa, foi muito engraçado que, para mim, eu comecei não gostando de matemática. Na 3ª série eu odiava com todas as minhas forças de matemática. Só que quando você começa a entender, quando vira a chave na sua cabeça, você começa a entender, você tem a oportunidade de gostar. E é esse o negócio. Não só para matemática, para todas as matérias. Quando você passa a entender algo, você tem a oportunidade de gostar. Porque quando você não entende, você automaticamente diz, eu não gosto. Por quê? Porque você não entende.
Então, é isso, é você se dar a oportunidade de entender e se dar a oportunidade de querer aprender e gostar. Exatamente, porque a gente não nasce sabendo, né? A gente aprende no decorrer da vida. Sim. É porque a gente já está acostumado a olhar para essas matérias química, física, matemática com maus olhos, mas não. Elas são essenciais para a nossa vida. E você, Enos, o conselho que você dá para quem olha ainda para essas matérias com maus olhos, olha aí o teu exemplo, vários títulos, né? Vai daqui a pouco representar a gente lá no Vietnã. Qual o conselho que você dá para quem está te assistindo? Bom, eu, diferente da Brito, ela sempre gostou de... deixa eu reformular aqui. Eu sempre gostei de matemática desde o meu primeiro ano no ensino fundamental 1. Então, não sei muito sobre isso de... não gostar de matemática, né, desde sempre. Mas se eu fosse dar um conselho, eu diria que, como a Brito falou, olhar a matemática, física e química com outros olhos, até porque, querendo ou não, muitas vezes esse desgosto com essas disciplinas se deve a, como posso falar, falta de interesse, né? Ver assim essas matérias como algo de outro mundo, né? Algo que realmente assusta. Mas se você for atrás, né? Pesquisar, for olhar mais a fundo esses assuntos, você vai perceber coisas assim que vão te chamando a atenção, vão te prendendo, até que vai chegar um ponto que você vai perceber que, nossa, estou gostando de matemática, estou gostando de física e química. Isso foi algo que aconteceu em biologia comigo. Biologia era uma matéria que eu nunca gostei muito, mas ano passado, com as aulas de um professor que eu tenho, Edros Borges, eu comecei a estudar assim e começou a entrar o assunto e eu fui tendo uma admiração por biologia que antes eu nunca tive. Que legal, rapaz. Basta a gente se permitir, né? É isso. Não é porque o outro não se deu bem naquela matéria que vai acontecer comigo. Não, né, Ana? Depende muito do ponto de vista de quem vê e da dedicação de cada um. Sim. E também, não é porque você gosta de uma matéria que você gosta de todos os assuntos daquela matéria. Porque, por exemplo, tem assuntos na própria matemática que eu tenho mais afinidade e tem outros que eu digo assim, ai, meu pai, não, esse daí não, coloca o outro. Isso é para todas as matérias, física, biologia, tipo, biologia também. Eu gosto de biologia, eu acho legal, principalmente em relação a DNA, RNA, o quanto a nossa célula ela é tão complexa. Verdade. Então, tipo assim, não é errado você não gostar de alguns assuntos da matemática ou, enfim, de alguns assuntos de outra matéria. Sim. Não é errado, não é errado. Não, claro que não. Agora, como é que você, Enos, quer ser visto no futuro? Digamos assim, para quem está acompanhando a gente essa gravação agora. Não, fazer melhor. Nós estamos em 2026. Vamos agora viajar para o ano de 2080, vai. 2080. Eu quero que você, daqui a 30 anos, olhe essa gravação de hoje, esse programa, e fale você com você mesmo. Como você gostaria de estar em 2080? Em 2080 eu gostaria de estar com minha família formada, tendo 2 filhos, quem sabe até netos também, até porque já vai ter se passado muitos anos. E eu quero poder olhar assim para o meu passado e dizer que, apesar de vários arrependimentos durante toda a minha trajetória, eu consegui realizar os meus sonhos e consegui cumprir tudo que, pelo menos a maioria das coisas que eu me propus. Mesmo falhando e cometendo diversos erros durante essa caminhada, eu quero poder dizer para mim mesmo que minha vida foi boa, foi feliz e eu consegui conquistar tudo que eu almejei. Muito mesmo bem, com cara. muita dificuldade e sempre se dedicando, né? Muito bem. Ana, você? Eu também quero ter a minha família já. Também pretendo ter 2 filhos no mínimo. E eu quero poder falar para os meus filhos e ser a professora dos meus filhos, ser aquela que vai motivar eles a estudar e motivar eles a irem mais longe do que eu. Tipo assim, eu sou grata pelas conquistas que o Senhor me deu e eu quero que os meus filhos possam ir mais longe do que eu, né? Claro, passando pelos sofrimentos que eles têm que passar, porque quando você não passa por sofrimentos, quando você recebe tudo de bandeja, você não é grato por aquilo que você tem. Então,
eu quero poder mostrar isso pra eles e contar essas histórias pra eles. Meu filho, um colega nosso ficou preso no quarto, por exemplo, né? Amamos você, Joaquim. Contamos isso porque amamos você. E olha, é isso. Sábias palavras a de vocês. Certamente eu em 2080 não estarei mais aqui, porém eu quero que vocês voltem, revisitem quando chegar 2080 este programa para ver se realmente vocês conseguiram realizar tudo o que vocês externaram agora aqui, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu abri o programa dizendo que vocês encheram o nosso estado do Amazonas de orgulho e vou fechar o Chega Junto dizendo que realmente vocês nos enchem de orgulho, porque vocês são exemplos, de verdade. Quem dera se todo mundo tivesse acesso ao método de educação que o Colégio Militar proporciona para vocês. Certamente a educação, as pessoas, você que está me assistindo seria uma pessoa melhor. Estou falando sério, de verdade. Enos, suas considerações finais. Obrigado pela tua presença, cara. Bom, como considerações finais, só tenho que agradecer por estar presente nesse programa. Ele deu a oportunidade assim, de falar... poder interagir sobre toda essa experiência, tanto da minha vida quanto dessa viagem. E também sou grato a Deus, porque sem Ele eu não teria chegado na posição que eu estou hoje. E eu só tenho que agradecer tanto a Deus quanto aos meus pais, meus professores, que estiveram acompanhando toda essa minha jornada. E aos meus amigos por também estarem sempre me apoiando, sempre que possível. E basicamente isso. Ana? As minhas considerações finais também são agradecimentos, principalmente ao Senhor, à minha família, que como no começo do programa eu falei que os meus pais são essenciais, peças essenciais nesse crescimento, aos meus amigos, que me motivam também e às vezes me impedem de ficar maluca, sendo bem sincera. Agradecer todos aqueles que apoiaram a gente, principalmente financeiramente. A nossa equipe ela foi extremamente... foi extremamente... Fundamental. Tiveram pessoas que foram extremamente fundamentais no investimento para que a gente pudesse viajar para fora. Agradecer principalmente nossos professores que não tiveram só paciência em todo o processo pra gente, antes da gente ir, como também na nossa viagem, que eles foram pais que cuidaram da gente depois da viagem também, e até hoje a gente tem esse contato mais de proximidade. Sim. Então, só agradecer. Que legal. Experiências que vocês vão levar pro resto da vida, né? Que vai estar sempre na memória de vocês. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês dois. Você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia durante todo esse episódio do Chega Junto. E semana que vem a gente está de volta com mais convidados, sempre com histórias inspiradoras e que de uma certa forma possa motivar você a se tornar uma pessoa melhor. Até semana que vem.